Se casar na China virou um negócio de alto risco financeiro, e para dezenas de milhões de homens esse negócio já começou todo errado. Mais de 25 milhões de homens chineses não conseguem se casar. E a gente não tá falando aqui de homens que só escolheram ficar solteiros. A gente tá falando também de pessoas que querem casar, que até tentam casar, que tem toda a pressão da família para eles fazerem isso, e eles simplesmente não conseguem. A verdade é que não tem mulheres suficientes para todo mundo na China. E as que existem têm exigências que muita gente não consegue atender. A China hoje tem cerca de 30 milhões de homens a mais do que mulheres. Então você deve imaginar que tem muita gente solteira. Existe até um nome para essas pessoas, que se chama Guangun, que seria algo como galhos secos. São homens que não vão continuar a árvore genealógica da família porque eles não conseguem encontrar uma esposa. Essa crise tem muitos motivos e já está acontecendo há bastante tempo, e as consequências estão se espalhando muito rápido. O que está acontecendo na China de verdade? É isso que a gente vai investigar nesse vídeo. Antes de entender o porquê que tem tanta gente solteira na China, eu preciso te mostrar o que a China exige de um homem para ele conseguir se casar. A tradição do Kaili, a chamada caixa de noiva ou presente de noiva, existe há muito tempo. A ideia original era muito simples. O noivo oferecia um presente simbólico à família da noiva como um sinal de respeito. Só que ao longo das últimas décadas, especialmente depois do desequilíbrio de homens e mulheres que foi criado pela política do filho único, esse presente se tornou uma exigência financeira muito grande. Em 2023, a média nacional do dote de noiva chinês tinha chegado a cerca de 70 mil yuan, o equivalente a 50 mil reais. Em algumas regiões, esses valores ultrapassaram 200 mil yuan. Em províncias mais rurais, como Jiangxi, você tem relatos que mostram gente exigindo 380 mil yuan. E ainda tinha que ter carro e imóvel. Isso aqui é uma coisa surreal de acreditar. E não basta só o dote. Em algumas situações, é esperado que a família do noivo ofereça um apartamento, de preferência numa cidade, e um carro também. Na prática, a família do noivo precisa comprar uma casa para o casal e dar à família da noiva uma quantia que pode chegar a 20 mil dólares ou até mais. A situação ficou tão insana e absurda que um banco da província de Jiangxi chegou a lançar uma linha de empréstimo específica para as pessoas conseguirem pagar o dote de noiva. A imprensa e as redes sociais foram uma loucura com isso daqui. Inclusive, teve gente acusando o banco de lucrar com essa crise social. O programa foi cancelado rapidamente, mas esse episódio acabou mostrando o nível de desespero dos solteiros em lugares mais rurais. Para um trabalhador urbano bem pago, essas exigências são estressantes. Só que para alguém que vive da agricultura no interior do país, isso daqui é simplesmente impossível. É no interior da China que essa crise chega no seu ponto mais extremo. O número de mulheres em idade de casar nas vilas rurais caiu drasticamente porque uma grande parcela das mulheres jovens acabou migrando para regiões mais desenvolvidas em busca de emprego também, de perspectivas melhores de casamento, e as vilas ficaram quase sem nenhuma mulher. Os resultados são as chamadas vilas de solteiros, comunidades inteiras no interior da China, onde praticamente não tem mulheres solteiras em idade para casar. Você também vai ter muitos homens que chegam aos 30, 40 anos de idade sem nunca ter se relacionado com ninguém. Em algumas dessas vilas, a situação é tão extrema e tem famílias que já começam a procurar noivas para seus filhos, ainda quando ambos são muito jovens. Ih, rapaz, isso aqui é meio estranho. A Academia Chinesa de Ciências Sociais descreveu o problema como o maior desafio demográfico da China. Então não é um problema pequeno, não é uma coisa isolada. Mas o que causou essa diferença tão grande entre homens e mulheres na China? Eu preciso te contar um pouquinho de história aqui, e para isso a gente vai voltar rapidamente para os anos 70. Em 1979, o governo chinês criou a política do filho único. Esse daqui é um dos momentos mais radicais do governo se envolvendo na vida das pessoas, já registrados por qualquer governo do mundo. A ideia é que famílias que tivessem mais de um filho enfrentavam multas, demissões, em alguns casos coisas até piores. E o problema é que a cultura chinesa, profundamente influenciada pelo confucionismo, sempre valorizou muito mais filhos homens do que filhas mulheres. Um filho homem garante a continuidade do nome da família. E uma filha mulher, na visão tradicional chinesa, ela vai embora quando se casa, ela pertence à família do marido. Com a limitação de um filho único, muitas famílias preferiram ter filhos homens por muito tempo.
Eu não posso explicar exatamente como eles faziam isso, mas vocês devem imaginar o tanto de absurdos que aconteceu nesse momento da história. Algumas estimativas mostram que entre 1983 e 2020, a China produziu pelo menos 50 milhões de homens a mais do que mulheres. Então não é um problema pequeno de alguns anos. É uma distorção que foi sendo construída geração após geração. E hoje em dia é uma das principais causas aí para esse problema de casamentos. Essa política de filho único foi encerrada em 2015, mas as consequências delas vão durar provavelmente por décadas. A pressão cultural. A gente falou um pouco também sobre pressão aqui, financeira, mas essa pressão vai bem além do que isso. A cultura confucionista, que criou a China por milênios, tem uma visão muito clara do que significa ser um homem adulto: casar, ter filhos e continuar a linhagem familiar. Um homem solteiro não é apenas alguém que não encontrou a pessoa certa para se casar. Ele é visto como alguém que falhou como filho, falhou como membro da família. Tem o termo também em mandarim para esses homens, que é Shennam, os homens que sobraram. Isso daqui é bem semelhante àquele termo feminino lá no Shennu, que a gente já viu várias vezes aqui. Por toda a China, especialmente nas grandes cidades, surgiram também os mercados de casamento. No Parque do Povo de Xangai, por exemplo, pais e mães se reúnem todos os finais de semana com cartazes ali pendurados em guarda-chuvas. Nesses cartazes estão os currículos dos seus filhos. A idade, altura, salário, se ele tem apartamento próprio, se tem carro. É uma feira de solteiros conduzida pelos pais e muitas vezes os filhos nem sabem disso, tá? Isso acontece porque é uma vergonha muito grande ser solteiro na China. Então muitos pais acabam se metendo nesse assunto. As mulheres também mudaram. Tem também outro lado dessa história que complica ainda mais o problema. Enquanto os homens rurais sofrem com a escassez de noivas, nas cidades a dinâmica é um pouco diferente. As mulheres urbanas e educadas da China estão cada vez menos dispostas a aceitar condições tradicionais de casamento. Elas foram criadas sob a política de um filho único, então muitas dessas mulheres foram filhas únicas mimadas, e os pais investiram nela como se elas fossem filhos homens, com educação, carreira, independência. Então muitas delas não precisam de um marido para sobreviver financeiramente. E elas não estão dispostas a aceitar qualquer um só para cumprir essa expectativa social. No final das contas, você tem uma geração inteira de mulheres nas cidades que prefere ficar solteira a casar com alguém financeiramente inferior, ou até mesmo aqueles homens que ainda esperam uma esposa mais tradicional. Em 2024, a China registrou cerca de 6 milhões de casamentos. Parece muito, mas na verdade teve uma queda de 20% em relação ao ano anterior. E esse é o menor número já registrado. O país que tinha a segunda maior população do mundo está se casando cada vez menos e tendo cada vez menos filhos. O que o governo está fazendo com isso? O governo chinês enxerga essa crise com muita clareza e estão tentando intervir de todas as formas. Só que as soluções encontradas até agora têm se mostrado pouco eficazes aí diante do tamanho do problema. Desde 2022, o governo organizou eventos de namoro coletivo, eventos de casamento em massa, subsidiados, e campanhas para limitar ali os dotes considerados excessivos. Mas parece que com todos os esforços do governo, os jovens continuam não sendo convencidos. Os adultos jovens enfrentam alto desemprego, custo de vida que está crescendo cada vez mais, eles não têm muito suporte social também. Muitos deles estão adiando o casamento e o plano de ter uma família para um futuro distante, quando eles conseguirem uma estabilidade melhor. Se eles conseguirem. Outros estão abandonando completamente a ideia. As projeções para o futuro são ainda piores. Alguns pesquisadores estimam que até 2030, mais de 20% dos homens chineses entre 30 e 39 anos nunca terão casado. Então a população da China só vai diminuir cada vez mais. Em 2024, eles perderam cerca de 1,40 milhão de pessoas, e 22% da população está acima dos 60 anos. Então eles estão passando por crise de casamento, queda na quantidade de nascimentos do país e ainda tem um problema do envelhecimento acelerado. Talvez esse daqui possa até virar tema para outro vídeo aí se vocês quiserem. Bom, a situação da China está muito complicada. Isso daqui, de certa forma, é resultado do que a China plantou alguns anos atrás. E eles estão começando a colher essa resposta. E parece que eles não estavam prevendo que tudo isso ia acontecer dessa forma. Só nos resta esperar aí para ver o que o governo vai conseguir fazer, se eles vão conseguir reverter essa situação, ou se eles vão apelar para outras coisas como imigração, miscigenação e várias outras soluções aí que têm aparecido ao longo do tempo.
Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado aí por assistir a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô tentando ler os comentários de vocês e comentar também, e responder vocês aqui nos comentários. Então muito obrigado pelo seu apoio. E a gente se vê nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela.